Bem, esse vídeo aqui eu vou falar sobre uma coisa que protestante, quando vai falar disso, só fala abobrinha. Então eu acho interessante, assim, quando a gente vai falar de alguma coisa, algum tema, a gente ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo, para a gente não falar besteira. Então isso aqui também fica como uma segunda parte do vídeo resposta, o vídeo anterior que eu fiz, né? Falando sobre o... respondendo o rapazinho lá do Vai na Bíblia lá, né? Vai na Bíblia, o nome do canal dele. Aquele primeiro vídeo que eu fiz respondendo ele, eu respondi o que ele falou ali sobre Constantino, né? Basicamente sobre Constantino, e as abobrinhas que ele falou ali sobre os deuterocanônicos. Nesse vídeo aqui, eu vou falar de um terceiro tema que ele abordou no vídeo dele também. Só que eu fiz questão de fazer à parte essa resposta aqui, porque é uma coisa recorrente esse tema aqui. Sempre protestante fala besteira quando vai tratar da questão das indulgências. Então esse vídeo aqui eu quero falar sobre as indulgências. Para começo de conversa, Lutero nunca foi contra as indulgências. Outra coisa, Lutero nunca foi contra a venda das indulgências. Então, duas coisas. Lutero nunca foi contra a prática das indulgências. Lutero nunca foi contra a venda de indulgências. Em terceiro lugar, para Lutero, o Papa da época dele não sabia dos abusos que estavam fazendo com venda de indulgências. Essas três coisas, então, eu quero deixar claro. E uma quarta. Para entender as indulgências, a gente tem que entender a questão do purgatório. E a quarta coisa, Lutero nunca foi contra a doutrina do purgatório. Pelo menos até ele fazer as 95 teses, né? Ele não era contra. Nas 95 teses ele não combateu a doutrina do purgatório. Então, quatro coisas, deixar claro aqui para você que é protestante, quando for falar disso, não falar besteira. Lutero não era contra as indulgências. Lutero não era contra a prática, a venda de indulgências. Para Lutero, o Papa, na época, não sabia do que estava acontecendo, o abuso de venda de indulgências que estava acontecendo na região dele. E quarto, Lutero nunca foi contra o purgatório, a doutrina do purgatório. Explicado isso, eu vou entrar agora no mérito das indulgências. Purgatório, para nós católicos, é um estado em que a alma dos defuntos, dos fiéis mortos, ficam durante o aperfeiçoamento da alma. Nós morremos, depois que nós morremos, nós temos dois destinos: céu ou inferno. Quem for condenado ao inferno vai diretamente para o inferno após a morte, em alma. Quem Deus achar digno de ser salvo e ir para o céu, em alma, porque a gente crê em duas ressurreições, né? A gente quer da ressurreição da alma e depois da ressurreição do corpo no juízo final, mas por enquanto vamos só tratar da questão da alma. Quando nós morremos, se Deus achar digno de nos deixar entrar no reino dos céus, nós temos duas opções. Se nós somos uma pessoa santa aqui em vida, se nós tivermos uma perfeita comunhão com Deus, se nós formos santos, se a nossa alma for santa, nós entramos diretamente no céu. Mas isso aí é para 0,00001% dos seres humanos. A maioria, a grande maioria, como eu, como você que está vendo esse vídeo, nós não somos perfeitos. Nós não somos santos aqui nessa vida. Nós não temos uma perfeita comunhão com Deus. Então, para essas pessoas que são salvas, mas ainda não têm a santidade perfeita,
existe o purgatório. Então, primeira coisa, purgatório é um estado das almas de pessoas já salvas. A alma que está no purgatório já é uma alma salva, já está salvo. Mas não está perfeito. Porque para entrar no céu, João diz, lá não entrará nada de pecado, não entrará nada de imperfeição. No céu é só lugar para perfeição. Então, enquanto essa alma não é aperfeiçoada, não é santificada, não se torna uma alma perfeita para entrar no céu, ela fica no purgatório, purgando seus pecados. Não pagando seus pecados, porque as obras acabam quando a gente morre. Ela fica num estado de conversão, e essa conversão se faz única e exclusivamente através da contrição. Quem não souber o que é contrição, vai pesquisar. Mas a única forma que a alma no purgatório tem de se santificar é através da contrição. E a contrição é um estado de sofrimento da alma. Porque contrição é um estado em que a alma se encontra afastada de Deus. E uma alma afastada de Deus, ela sofre. Então, no purgatório, a alma sofre. Mas ela já está salva. Entendeu? É uma alma já salva. Os pecados dela já foram perdoados. Só que existem as consequências do pecado. Para tudo existe uma consequência. Tudo que você faz. Se, por exemplo, você é uma criança e sua mãe fala: Zezinho, não vai brincar ali naquela construção. Isso acontecia muito comigo quando eu era criança. Por isso que eu vou usar esse exemplo. Minha mãe falava: Robson, não vai brincar naquela construção lá que você gosta de brincar com seus amigos, porque lá tem muita coisa perigosa, você pode se machucar. E vira e mexe eu ia brincar na construção e voltava com um prego enfiado no pé. Quando eu voltava, minha mãe falava: eu não te avisei, Robson? E ela pegava, tirava o prego, passava um metiolate, daquele vermelho, que era na época metiolate vermelho, e cuidava de mim. E perdoava aquela desobediência que eu fiz com ela. Ela me deu uma ordem, eu não obedeci, depois ela me perdoou pelo que eu fiz. Só que a consequência ficava. Meu pé ficava com um buracão, ficava dolorido. A consequência ficava. Então, o pecado é perdoado, mas a gente tem as consequências do pecado, né? É como o pecado original. O pecado original é perdoado no batismo, só que a consequência dele fica em nós, né? A tendência para o pecado continua, apesar do pecado original ter sido retirado de nós. Só que as consequências ficam. Então, o purgatório é um estado em que a alma já está salva, porém não está perfeita. Os pecados dela foram perdoados, só que ela ainda não está 100% convertida. Então, explicado o que é purgatório, vou explicar agora o que é as indulgências. O rapazinho fala no vídeo dele lá, e muitos protestantes falam também por aí, quando vai falar das indulgências, que as indulgências é o perdão dos pecados. Na época de Lutero, a igreja vendia as indulgências para perdão dos pecados. Agora você começa a entender como essa frase, esse falatório não tem cabimento? Depois que eu expliquei o que é purgatório, você começa a entender que não faz sentido dizer que as indulgências é para perdoar pecados? Porque as indulgências se refere é algo referente às almas que estão no purgatório, único e exclusivamente. Indulgências é para a alma do purgatório. Não é para nós que estamos em vida, e não é para ninguém que já morreu e foi para o céu, e ninguém que está no inferno. Indulgências é única e exclusivamente para as almas que estão no purgatório. Aquelas almas que estão se convertendo no purgatório, estão em estado de contrição. Tem como nós aqui, nesse mundo, e as almas que estão no céu também, nós intercedemos por essa alma que está no purgatório. Nós intercedemos através de orações, né, através de penitências, né,
gente faz um jejum, um parente nosso morreu, a gente não tem certeza se a alma do nosso parente foi para o céu ou está no purgatório, a gente faz jejum e dedica aquela alma, a gente faz orações e dedica aquela alma, a gente faz uma vigília e dedica a vigília àquela alma, e a gente também adquire indulgências, e essa indulgência que a gente adquire é para aquela alma que está no purgatório, é para aquele ente querido nosso que já morreu, já está salvo, mas está sofrendo no purgatório. Indulgência é para ele. Então a igreja tem na prática das indulgências uma maneira de comunhão entre nós aqui nesse mundo e entre nós, os mortos que já morreram. E isso está muito bem embasado no livro de Macabeus. Só que infelizmente tiraram o livro de Macabeus da Bíblia protestante. Então é por isso que vocês não encontram isso na Bíblia facilmente. Tá lá, tem como encontrar, mas de forma explícita no livro de Macabeus. E vocês não têm isso. Então a indulgência é uma maneira de encurtar esse período que a alma fica no purgatório. Porque a alma é espírito, ela não tem espaço e tempo. Então hoje, naquela época, a gente não tinha noção disso. A igreja não tinha noção disso. Então naquela época, as indulgências, elas eram de forma assim, parcial, de forma... Eles contavam o tempo. Fugiu agora o termo, mas eles contavam o tempo. Então a indulgência é para a alma ficar um século a menos no purgatório, 10 anos a menos no purgatório. Dessa forma que eram feitas as indulgências. A igreja dava uma indulgência para a pessoa e falava, ó, a alma dessa pessoa que morreu, que você está adquirindo a indulgência, ela vai ficar tanto tempo menos no purgatório. Só que hoje a igreja não faz mais isso. Então hoje a igreja, a indulgência é parcial, diminui o tempo no purgatório, diminui lá o sofrimento da alma no purgatório, ou tira, acontece o sufrágio da alma do purgatório. A alma sai desse estado de purgatório e vai para o céu. Então, indulgência hoje é dois tipos de indulgências. Parcial, né, que diminui o sofrimento da alma, e plenária, que sufra a alma do purgatório. Naquela época não. Naquela época era quantitativa. Eu lembrei agora o termo, era quantitativa a indulgência. Hoje não, hoje é parcial ou plenária. E como que a gente adquire a indulgência? A igreja tem ali os critérios para nós adquirirmos a indulgência. Por exemplo, hoje para nós adquirirmos a indulgência plenária de uma alma, né, para a alma ser sufragada do purgatório. A igreja fala, no dia de finados, né, faz tal oração, tantas orações, ora pelo padre, pelo santo padre, pelo papa, vai visitar, leva flores para um parente no cemitério, está lá determinado, né? Não vou especificar aqui, porque eu não lembro de cabeça certinho como que é, mas está especificado o que a gente deve fazer, né, para conseguir uma indulgência plenária. As indulgências parciais a gente consegue através de boas obras, né, de obra de caridade, através da prática de abstinência, de jejum. A gente consegue, né, ajudar a alma que está no purgatório. Na época de Lutero, as pessoas conseguiam indulgência através da prática de boas obras. Só que o que são boas obras? É você praticar caridade, é você fazer o bem, praticar alguma coisa, uma abstinência de alguma coisa que você gosta e dedicar aquilo para a alma que está no purgatório, é você fazer a caridade e dedicar aquilo à alma que está no purgatório. Mas muitas pessoas compravam, porque você ajudar financeiramente a igreja não é pecado, não é errado, está lá, está na Bíblia.
primeiros cristãos, eles ajudavam a igreja financeiramente. Então, você comprar uma indulgência é um dinheiro que você dá, porque você sabe que aquele dinheiro que você deu para a indulgência não vai para o padre comprar um carro para ele, não vai para o padre comprar uma casa para ele, o padre não vai gastar aquilo lá em viagem, em passeio. Né? Se tem alguém que faz isso, está fazendo da maneira errada, está fazendo uma coisa que não pode. Então, por via de regra, a gente vai pegar a prática certa. A gente não vai pegar os que praticam o erro. Então, por via de regra, o dinheiro que as pessoas davam para adquirir a indulgência, elas davam porque sabia que aquele dinheiro ia ser usado ou para construir uma igreja, ou para pagar a conta de uma igreja. É um dinheiro que a pessoa às vezes tirava de uma necessidade que ela tinha para dar para a igreja. Isso é uma forma de caridade. A pessoa vende um bem, né, um carro, alguma coisa, e doa para a igreja. É uma forma de caridade para a igreja. Não vai para a conta particular, pessoal do padre. Isso não. Isso vai para a igreja, para a paróquia. As pessoas faziam isso na época. Só que o bispo ali da região de Lutero estava devendo para pessoas que emprestaram dinheiro para ele, e ele precisava pagar essa dívida. Então ele pediu os favores de um monge dominicano chamado João Tetzel. E esse monge, ele convencia as pessoas a comprar indulgências através da oratória, da pregação. Ele pregava e fazia essas pessoas, convencia essas pessoas a comprar a indulgência. Então virou comércio, literalmente. Uma coisa que era de livre, espontânea vontade, passou a ser feita através de coerção, de convencimento, né? Porque você fazer uma coisa de boa vontade, por livre, espontânea vontade, é uma coisa. Agora você fazer uma coisa convencido daquilo, né? A pessoa te convenceu a fazer aquilo, você não queria fazer aquilo inicialmente. A pessoa, através da coesão, através do convencimento, te convence a fazer aquilo, você não está fazendo 100% de livre, espontânea vontade. E é isso que esse cara fazia, João Tetzel. Ele convencia as pessoas a comprar indulgências, sendo que a compra da indulgência deveria ser algo livre, espontâneo, partido fiel, e não um pregador convencer. Eu não sei os argumentos que ele usava, mas ele convencia. Ele era um ótimo, excelente orador, pregador. Então ele fez da indulgência um comércio, fez algo errado, usou uma estratégia errada, usou um meio errado, uma finalidade também errada, né? Mas é aquilo que eu falei no começo. Venda de indulgência. Lutero aceitava a venda, desde que fosse de livre e espontânea vontade. Ninguém tivesse que convencer a pessoa. A prática das indulgências, Lutero aceitava, ele reconhecia, né, ele reconhecia a necessidade das indulgências. Purgatório, Lutero também, ele aceitava a doutrina do purgatório. Mas a pessoa fazia isso, abusava e o Papa não fazia nada? Lutero deixa claro, nas 95 teses dele, o Papa não sabia daquilo que estava acontecendo. E resumo da ópera. Depois, a Igreja Católica analisou aquelas 95 teses de Lutero, aceitou 45 teses, né? Rejeitou 50. Lutero falou, não, eu quero tudo ou nada. Então eu queria deixar isso aqui de aviso para você, protestante, né? Para de falar que a indulgência é a venda do perdão dos pecados. Não é. Indulgência é uma caridade com as almas que estão no purgatório, mas as almas que já estão salvas. Então, se estão salvas, já tiveram os pecados, todos os pecados perdoados.
Só que elas sofrem na conversão. Elas estão no processo de conversão, de contrição. É como você faz alguma coisa errada para seu pai ou para sua mãe, e sua mãe fala, eu te perdoo, meu filho. Seu pai fala, eu te perdoo. Mas aquele simples fato do seu pai falar, eu te perdoo, não faz com que você se sinta bem. Você vai se sentir mal mesmo assim. Porque você sabe que você pisou na bola. Você traiu a confiança dele. Né? Então o perdão não livra você do sofrimento. Se você cometeu um crime, você atropelou, você está dirigindo seu carro, atropela uma pessoa. A pessoa pulou na frente do seu carro, você atropelou, fora da faixa. Você estava no limite de velocidade. A pessoa pulou na frente do seu carro. Você matou a pessoa, atropelada. Você vai na frente do juiz, o juiz fala, eu te absolvo, você está perdoado. Você não deve nada, você está perdoado. Isso aí alivia o fato de você ter tirado uma vida? O fato de você ser inocente daquilo que você, perdoado daquilo que você cometeu, vai diminuir o seu sofrimento por ter tirado uma vida humana, apesar de você não ter tido culpa? Você não vai ficar com aquele sofrimento, aquela coisa, aquela angústia? Então é mais ou menos isso. O perdão dos pecados não livra nós das consequências do pecado, né? Que é o sofrimento da alma. Então fica esse vídeo resposta aqui. Espero que deixei tudo claro o que é indulgência, né? Indulgência, mesmo sendo escrita ou não sendo escrita, dizem que na época de Lutero as indulgências eram por escrito, né? As pessoas, você dava o nome do fiel defunto que morreu, que você queria interceder, que você achava que estava no purgatório, e a igreja dava por escrito uma indulgência com o nome daquela pessoa que morreu. Hoje não é feito assim. Isso não faz diferença nenhuma, se é papel escrito, se não é papel escrito, não faz diferença nenhuma. O que vale é o que é para Deus. Então espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Não fale mais besteira. Indulgência não é perdão de pecados. Lutero não era contra a indulgência, Lutero não era contra a venda de indulgência. Não fale mais besteira, por favor, tá? Então isso é a resposta sobre a venda de indulgências, lá do canal Vai na Bíblia.